Olá pessoal, eu, professor Ricardo Aladim, venho aqui falar um pouco da reforma tributária, como eu falei para vocês, uma série de vídeos que eu estou fazendo, falando, discutindo um pouco de forma rápida a nossa reforma tributária. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que a reforma tributária não é algo recente, né? É algo que vem sendo debatido há muitos anos aqui no Brasil. Só que em 2019 tivemos a PEC 45 e a 110 de 2019, né? As duas PECs tinham o objetivo de extinguir, né, alguns tributos e criar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA ele já existe em outros países, né, como Canadá, Estados Unidos. E no Brasil a gente vai ver que ele vem com uma característica diferente. Ele vem com o Brasil, eu sempre brinco, né, que o brasileiro é criativo, então nós temos aqui na reforma o IVA DUS, né, que é um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, dividido aí em dois, né, que é o IBS e o CBS, que a gente vai discutir mais adiante. E aí, falando dessa linha histórica da reforma tributária, em 2020, né, surgem dois projetos de lei, né, com o objetivo de acelerar a discussão da proposta da reforma tributária, que foi a PL 2887 e a 2337 de 2020. Uma delas tinha a proposta de extinção do PIS e do COFINS, né, e da criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a outra estava propondo aí alterações na legislação do imposto de renda. Então, isso foi caminhando. Em 2022, a gente teve uma nova PEC, veio a PEC 46 de 2022, né? Que essa PEC, ela tratava sobre os prestadores de serviço, né? O foco dela era nos prestadores de serviço e nos municípios. E o principal foco dela era ICMS e ISS, né? Então, até 2022, não tínhamos nada concreto. Eram várias propostas e não tinha nada concreto. Em 2023, nós tivemos uma grande evolução dessa discussão da reforma tributária, né? E aí surge a PEC, lá em 2023 foi apresentado um texto, né, substituindo a PEC 45, que foi a PEC 45A em 2023, né? Que é isso, foram várias modificações nas emendas lá da PEC 45, né? Fizeram essas alterações. E a PEC 45A, lá de 2023, ela tratava de uma profunda reformulação na estrutura da Constituição Federal e trazia a extinção do PIS, do COFINS, do ICMS, do ISS e do IPI, criando a nova tributação, como eu falei para vocês, o IVA DUS, né? Ou o IVA dual, né? Duas, que seria aí a divisão aí, o IBS e o CBS. Criando também um imposto seletivo, né, que também foi denominado, foi apelidado aí de imposto do pecado, que tratava aí de bens que prejudicava a saúde, então prejudica a saúde. E esse texto, ele trazia também algumas alterações, né, em alguns tributos como o IPVA, ITCMD, IPTU. Também foram propostos regimes diferenciados, né, com alíquotas específicas, fim dos incentivos fiscais, a criação de fundos regionais. Então, tudo isso veio com a PEC 45. Não se preocupe que a gente vai entrar em detalhes nos vídeos que a gente for fazendo ao longo desse debate aí da reforma. A PEC 45A, né, que é essa PEC que substituiu a PEC 45,
ela se transforma em emenda constitucional em dezembro de 2023, né? Foi a emenda constitucional 132 de 21 de dezembro de 2023, bem pertinho do meu aniversário. 21 de dezembro de 2023, a PEC 45A transforma-se em emenda constitucional. E aí, de fato, ela altera o sistema tributário nacional. E aí é onde a gente começa a trabalhar a reforma de fato a partir dessa emenda constitucional. Então, pessoal, dando esse contexto histórico aqui, a gente vai iniciar, a gente vai aprofundando cada vez mais nesse mundo que é a reforma tributária. Como eu disse em vídeos anteriores no YouTube, busquem estudar a reforma tributária. É algo necessário. Ainda tem muita coisa que vai ser regulamentada, né? A gente vai debater isso aqui ao longo do tempo, mas tem muita coisa que ainda precisa ser regulamentada. Mas aí eu trouxe só esse primeiro videozinho do contexto histórico, né? Como até onde chegou aí a emenda constitucional. A gente vai falar aqui detalhadamente da reforma. Até o próximo vídeo, pessoal.